E aí, pessoal, nessa aula eu já vou falar um pouquinho sobre os 3 pilares da análise fundamentalista. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é super importante que você saiba antecipadamente que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre treinamento de análise fundamentalista, tá bom? Na descrição do vídeo tem um link para a playlist, é super importante que você assista aos vídeos anteriores para que você entenda sobre esse vídeo atual agora, sobre o que eu estou falando agora nesse exato momento. E se gostar do vídeo, a única coisa que eu te peço é que compartilhe com outras pessoas, que você compartilhe conhecimento, que é sempre super importante compartilhar conhecimento sem pedir nada em troca. Aqui a gente está tentando fazer isso de forma gratuita via YouTube, tá bom? A análise fundamentalista é sustentada, vamos agora ao vídeo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é análise fundamentalista. Estou tentando trabalhar com a ajuda do PowerPoint, porque no quadro é muita informação e aí fica um pouco complicado e não otimiza as coisas. Então, aqui no PowerPoint, o que significa a análise fundamentalista? Ela é fundamentada em 3 pilares de análise. A primeira análise é a análise macroeconômica, ok? A segunda é a análise setorial e a terceira é a análise da empresa. Daí, a gente verificar aquele princípio básico da análise top-down, né, que é a análise da análise macro para a análise da empresa, e a análise bottom-up, que é a análise da empresa para a análise macroeconômica. Então, a primeira fase da análise, você primeiro estuda a parte da análise macroeconômica, que é o quê? A análise de uma maneira geral, a gente vai falar um pouco mais para frente, depois a análise do setor, que a empresa está ligada, ok? E depois analisar realmente a empresa. Ou você pode fazer o inverso, analisar a empresa, depois o setor, ok? E depois a análise macroeconômica, como eu mencionei anteriormente. Essa análise aqui, ó, que eu estou mostrando para você em verde, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Tá vendo? Essa análise aqui em verde que eu estou mostrando para você é a análise top-down, que é a análise de cima para baixo, que é a análise, você analisa primeiro a parte macroeconômica, depois a setorial e depois a análise da empresa. Quando a gente faz essa análise aqui inversa, faz a análise da empresa para depois o setor e a análise macroeconômica, ela é chamada de análise bottom-up, ok? E aí, o que é a análise macroeconômica? Ela é o estudo da economia em geral, analisando a determinação e o comportamento dos agregados, como renda e produto, níveis de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balança de pagamento, taxa de câmbio. Isso é análise macroeconômica, é análise de cada dado. Tanto é que a gente vai ver um pouquinho sobre indicadores macroeconômicos durante o treinamento, vai falar um pouquinho sobre o PIB, vai falar sobre juros, vai falar sobre taxa, enfim, falar sobre esses detalhes com vocês. E o que seria a análise setorial? A análise setorial é o crescimento econômico, normalmente ele não é uniforme. E aí o que acontece? Ela mostra quais setores podem se beneficiar mais ou menos com algum incentivo governamental, com alguma regulamentação, com alguma mudança de paradigma. Isso a gente pode ver há muito tempo atrás, em 2001, que a gente teve a bolha lá das .coins, né, das empresas digitais, no mercado digital, e a gente teve uma bolha lá atrás, muito tempo atrás, sobre esse problema. Então teve uma diferença, uma mudança de paradigma lá atrás, aí teve aquela bolha sobre isso. Só que não tinha fundamento, não tinha dado financeiro. Hoje, a gente tem algumas empresas ao nível daquela bolha anterior lá de 2001. E aí tu fala para mim assim, poxa, é o mesmo cenário? Não. Quase 20 anos depois, a gente tem um outro cenário, que as empresas já têm um histórico, já têm um resultado para apresentar, já tem tudo isso que pode apresentar para os investidores de uma maneira geral. E aí essa mudança de paradigma setorial é justamente para você conseguir observar se lá na frente, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, se aquele setor vai ser interessante para você investir ou não. Porque em muitos casos a gente fala assim, pô, vou investir aqui numa empresa, mas será que ela vai existir daqui a 10 anos? Será que aquele setor vai existir daqui a 20 anos? Então isso é super importante você analisar. E quando a gente fala aqui de análise da empresa, o que seria? Ela é a análise propriamente dita da própria companhia, através de seus dados financeiros e das demonstrações contábeis, onde você vai verificar os índices da empresa, se ela está com um bom índice de liquidez, se ela não tem bom índice de liquidez seca dela, enfim, vários dados que podem dar para você uma ideia sobre esse tipo de análise, tá ok? Então, a ideia aqui é realmente ensinar você
a ter uma visão crítica sobre a análise de empresas de uma maneira geral. Então eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre os pilares da análise fundamentalista. Faço vídeos curtos aqui justamente para poder não ser um conteúdo cansativo e você pegar essas coisas de dose homeopática, porque é muito conteúdo para poder estar te fornecendo, e aí você consiga ter uma ideia e ter uma visão mais geral sobre cada assunto, tá bom? E aí é importante porque cada vez que você tem uma dúvida ou alguma coisa a acrescentar que eu não tenha dito aqui em cada videoaula, você acrescente aqui nos comentários ou faça dúvidas ou ajude essa comunidade que está sendo criada nesse treinamento de fundamentos, que essa pessoa aprenda um pouco mais. Às vezes você tem uma coisa que você possa acrescentar, não fica tranquilo, pode acrescentar aqui, pode dizer a sua opinião sobre cada item, cada tema aqui. Eu não sou dono da razão, como você menciona, mas eu estou aqui simplesmente para compartilhar o meu conhecimento com vocês, tá bom? Grande abraço, te aguardo no próximo vídeo. Lembrando, se você gostou, compartilha com as pessoas que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre análise fundamentalista e assista o treinamento por completo que está sendo feito com carinho. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!